Olá, meu amigo, olá, minha amiga, do Clube do Direito. Eu me chamo Mário Godoy. Estou aqui para ministrar uma breve palestra sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, focalizando se ele representa um avanço ou mesmo um retrocesso. Com toda certeza, houve avanços e retrocessos com esse estatuto, que iremos abordar dentro da nossa palestra. Antes de falarmos em pessoa com deficiência, é bom traçar um breve esboço histórico da situação da pessoa com deficiência mental no Brasil. Olha só, por muito tempo, desde a vigência do Código Civil de 2016, a pessoa deficiente mental era colocada como louco de todo gênero. Inclusive, havia essa previsão no Código Civil de 16 de que seriam absolutamente incapazes os loucos de todo gênero. Então, independentemente do tipo de psicopatia, de neurose, de deficiência mental, a pessoa era enquadrada como absolutamente incapaz. E enquanto absolutamente incapaz, ela não poderia celebrar negócios, não poderia fazer testamento, não poderia se casar. A condição realmente era de absolutamente incapaz. E isto na vigência do Código Civil de 2016. Eis que entra em vigor o Código Civil de 2002, que traz uma grande mudança no tocante à disciplina jurídica da pessoa com deficiência mental. Olha só, a partir do Código Civil de 2002, as pessoas com deficiência mental foram divididas em dois grupos. Joga na tela. Existia de um lado a pessoa com deficiência mental sem discernimento necessário, e aquela que contava com discernimento reduzido. Pessoa com deficiência mental com discernimento reduzido. Meus amigos, atentem para essa distinção. Tratando-se de pessoa com deficiência mental sem discernimento necessário, a pessoa que não tinha um mínimo discernimento por os atos da vida civil, o enquadramento era de pessoa absolutamente incapaz. Então vejam que o Código de 2002 considerava como absolutamente incapaz a pessoa com deficiência mental que não tivesse o mínimo discernimento necessário para praticar atos da vida civil. Joga na tela. Por outro lado, quando se tratava de pessoa com deficiência mental com discernimento reduzido, o enquadramento já seria outro. Já seria de relativamente incapaz. Pessoa com deficiência mental que tivesse algum tipo de discernimento, embora reduzido, seria enquadrada como relativamente incapaz, aqui na tela. Observem que essa modificação, na verdade, representou um grande avanço no campo das pessoas com deficiência, exatamente porque passou-se a aferir o grau de deficiência mental. Caso se tratasse de um deficiente mental que não contasse com o mínimo discernimento necessário, exemplo, louco de hospício, aquele que está internado, camisa de força, que realmente não tem condições mínimas de exteriorizar uma vontade, aí seria de se considerar essa pessoa absolutamente incapaz. Diferentemente, se a pessoa com deficiência mental tivesse algum grau de discernimento, ainda que reduzido, por exemplo, o esquizofrênico, que
pode ser, inclusive, uma pessoa muito inteligente, com bastante discernimento, embora reduzido comparativamente com as demais pessoas. Nesse caso específico, o enquadramento seria de relativamente incapaz. E isso, na prática, pessoal, redundava em alguns aspectos interessantes. A gente sabe que em direito civil, a pessoa absolutamente incapaz, ela age representada. Os absolutamente incapazes, de modo geral, eles atuam por intermédio de um representante legal. Diferentemente dos relativamente incapazes, que vão agir assistidos. E entre representação e assistência, vai uma longa distância. A título de exemplo, a pessoa absolutamente incapaz deseja celebrar um contrato. Ela pode fazê-lo por si própria? Não pode. Mas através de um representante ela vai poder. Pra você ter uma ideia, eu tenho como cliente um cantor que canta essas músicas de funk, não sei se é funk, se é punk, essas músicas que os adolescentes curtem, que ele tem 14 anos de idade. E ele já está fechando contratos na casa dos 15 mil reais. Olha só, um menino de 14 anos fechando um contrato de 15 mil reais para cantar em um show. Inclusive esse cantor ele é muito cotado lá em São Paulo, né? Ele é de Recife, mas está fazendo bastante sucesso em São Paulo, tem até uma empresa que o agencia. Mas o fato é que trata-se de uma pessoa absolutamente incapaz. A pessoa é absolutamente incapaz até 16 anos. Qualquer ato que envolva interesse dessa criança não, adolescente, desse adolescente, vai ter que ser assinado pelo seu representante legal, quem assina os contratos, quem assina a documentação envolvendo interesses desse menor é o seu pai, é o seu representante. Porque é assim que funciona no campo da incapacidade absoluta. Absolutamente incapaz, ele age representado legalmente. Portanto, nessa visão do Código Civil 16, tratando-se de deficiente mental sem discernimento necessário, observe que a sua vontade seria suprida através de representação. Diferentemente do que se passa com deficiente mental com discernimento reduzido. Olha só, o deficiente mental com discernimento reduzido era tido como relativamente incapaz, ok? A gente sabe que os relativamente incapazes agem assistidos. E agir assistido significa agir acompanhado da pessoa de um assistente. A grande função do assistente é estar presente, ratificando os atos do relativamente incapaz. Eu mesmo, quando tinha 17 anos, já era uma idade de incapacidade relativa, eu fui abrir conta em banco. O gerente pediu automaticamente que eu contasse com a assinatura do meu pai, que era, no caso, o meu assistente. E eu não estava com meu pai do lado no momento em que solicitei a abertura da conta corrente. O que é que aconteceu? Eu tive que voltar no outro dia com meu pai para que ele assinasse junto de mim, que ele assinasse assistindo aquele contrato de abertura de conta corrente, de conta poupança melhor, junto à instituição bancária. E era assim com os deficientes mentais que tinham o discernimento reduzido. Eles deveriam agir, naquela época do Código 2002, assistidos. Então, desse modo, a situação era disciplinada. Tudo isso até que entrou em vigor no Brasil a Lei 13.146 de 2015, com vigência a partir de janeiro de 2016. Já temos aí mais de 2 anos de vigência dessa legislação. Olha só, eu diria que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, ela trouxe uma verdadeira revolução nessa matéria. Toda a situação jurídica das pessoas com deficiência mental passou a ser reformulada a partir do advento desta lei. Exatamente por quê? Porque a lei surgiu exatamente para afastar qualquer resquício de incapacidade na pessoa do deficiente mental. Meus amigos, de acordo com a lei, a pessoa com deficiência mental passou a ter plena capacidade civil. Passou a ser enquadrado como pessoa plenamente capaz, podendo fechar contratos, comprar passagem aérea, votar, ser eleito. O deficiente mental pode ser eleito, um deputado federal, um presidente. Temos alguns candidatos aí, né? Mas o fato é que a pessoa com deficiência mental, ela passou a ser erigida à condição